Olá, sejam bem-vindos a mais uma semana do Transforme o Seu Inglês. Eu sou Carolina Diniz e eu vou ficar com vocês durante essa semana toda, passando para vocês os melhores ensinamentos e tudo que existe de melhor e mais incrível na hora de aprender inglês. Eu vou ensinar para vocês como eu saí de pior aluna a professora de inglês em 1 ano e meio. Aí quando eu conto essa história para as pessoas, elas olham para mim e falam assim: como assim? Você era a pior aluna de todas e se formou professora em 1 ano e meio? O que você fez? Eu falei assim: fugir dos métodos convencionais. Gente, eu sei que muitos de vocês que estão assistindo isso devem pensar: eu já estudei milhares de vezes e não aprendo, ou pelo menos conhecem alguém que já estudou alguma vez e não deu certo. Eu mesmo conheço várias pessoas. Todos os dias pessoas me procuram com essa mesma dor. Carol, nossa, eu já faço anos de inglês e eu não consigo destravar. Eu tenho muito medo de pronunciar as palavras, eu tenho medo de falar errado, eu tenho medo do julgamento das pessoas. Todos esses medos eu tinha também. E eu vou mostrar pra vocês como eu venci esses medos. Foi mais ou menos assim. Eu precisava muito do inglês. Muito. Eu queria fazer medicina e pra quem quer fazer medicina, precisa do inglês. É super importante. Eu não vim de uma família em que a gente tinha muito dinheiro, a gente era uma família muito simples. Imagina só, se você já tá numa família muito simples, você já vem sem muitos QIs, né, que é quem indica, então você já precisa ter um a mais. O a mais pra mim naquele momento era o inglês. E tinha uma outra coisa, eu gostava muito de consumir conteúdos que vinham em inglês. Por exemplo, música, eu adorava uma banda que chamava Backstreet Boys, eu adorava. E eu não entendia nada do que eles falavam. E naquela época, gente, na época do Guaraná com rolha, em festa de aniversário em cima da mesa, eu não tinha acesso a tudo que vocês têm hoje. Não tinha essas coisas da velocidade da internet que a gente tinha, nem tinha internet naquela época. Então, pelo menos eu não tinha acesso a ela. Então, pra mim, era muito complicado tudo se eu não falasse inglês. Só que eu me via nessa situação. Eu entrava nas escolas de inglês com muito custo e quando eu começava a estudar, o que acontecia? Eu me desmotivava muito rápido. Não porque eu fosse uma pessoa desmotivada, eu estava muito ali querendo muito aquilo. O que acontecia era, entrava uma professora ou um professor falando comigo inglês em inglês. Gente, sério. Era mímica, era tudo, mas eu olhava pra todo mundo e falava assim: será que sou só eu que tô fazendo esse papel de palhaço aqui? Porque eu não tô entendendo nada. Eu não sou muito boa em imaginação, eu não sou muito boa em fazer mímica e nem entender mímica. Então o professor tava lá, não sei o quê, e eu falava: gente, por que tá todo mundo entendendo? E eu não consigo responder uma pergunta. E isso ia me desmotivando. Era 20 minutos de aula, eu já tava pensando em tudo, menos naquela aula. Conforme o tempo foi passando, só pra vocês entenderem que aconteceu comigo também. Conforme o tempo foi passando, eu fui ficando mais desesperada. Mas aí depois chegou uma hora que eu falei: quer saber? Desencana. E tinha uma amiga que eu falava assim: inglês não é pra mim. Desencana, eu já tentei de tudo. Não é possível. Eu já fiz várias escolas. Não é possível. Todo mundo aprende esse negócio. Eu não aprendo? Eu achava que as pessoas aprendiam. Eu ficava olhando só pros outros. Eu não focava em mim. Então, olha só. Essa minha amiga me apresentou uma escola. Nem era uma escola, na verdade. Era uma mulher que ela dava aula no fundo da casa dela, assim, embaixo, assim, da casa dela. Ela tinha como se fosse uma sala de aula ali. E ela falou: vai lá na minha professora, era uma senhora até na época, vai na minha professora que ela resolve, ela é ótima. Eu falava assim: minha filha, só se ela for uma bruxa, fazer uma mágica, fazer um negócio assim, porque nada vai resolver, eu sou ruim no inglês mesmo. Eu falei: não, Carol, vai lá. Eu olhei, só que a minha amiga me passava uma credibilidade, eu fui. Cheguei lá na mulher, gente, de verdade. Sentei, só que eu cheguei assim, ó, cheia de crenças, né? Cheguei eu, a aluna, cheia de crenças. Eu falei: isso aqui vai ser a mesma coisa que foi o outro. Mas eu fui, até porque ela era mais barato. Então eu falei: pelo menos aqui eu não tô perdendo tanto dinheiro. Eu entrei e não precisava pagar material também, isso era muito bom. Aí eu cheguei naquela escola, naquela professora, e ela começou a explicar tudo em português. Gente, sabe quando você escuta sininhos assim? Já se apaixonou? Já teve um imprinting assim com alguém? Você já se apaixonou? Já olhou pro amor da sua vida? Foi quando eu olhei pra aquela mulher. Eu falei: meu Deus do céu, é isso! É isso! Eu não entendia porque ninguém me explicava no meu idioma nativo, ninguém me explicava em português. Então eu ficava tentando entender inglês em inglês. Quer dizer, se eu não sei inglês, como alguém quer me explicar aquilo naquilo? É a mesma coisa, você quer aprender japonês. Aí entra um japonês aqui, falando, sei lá, arigatô, sayonara, qualquer coisa assim, que eu não sei falar japonês. A pessoa chegando, eu não ia entender nada. Por isso, eu comecei a pensar milhares de coisas na minha cabeça. Naquele momento, eu comecei a pensar milhares de coisas. Eu falei: por isso que o curso dessa mulher é rápido.
E os outros cursos são 9 anos, 10 anos para aprender inglês. Porque o objetivo dessa mulher, pelo jeito, é ensinar inglês. Só que é missão. Ali é financeiro. Ali a galera quer ficar rica. Cara, me deu vários insights. Me deu insights tão profundos ali, tão profundos, tão profundos. Isso é verdade, assim, ó, todo mundo que me conhece sabe, falou, Carol vai ser professora de inglês desde aquele momento. Eu saí daquela aula feliz, assim, ó, falava, meu Deus, todo mundo tem que saber disso. Pra vocês terem uma ideia, eu contei pra vocês agora há pouco que eu queria fazer medicina. Eu larguei a medicina, eu desisti da medicina. Porque eu falei, eu vou ensinar inglês. Olha, louca, pra mim a dor de não saber falar inglês era tão grande, não, verdade, era tão grande, vocês devem falar, meu Deus, essa mulher é uma maluca. Era tão grande, eu precisava muito. Quando eu vi que tinha a possibilidade de eu aprender e resolver meu problema, eu acho que eu me vi no céu. E eu falei assim, descobri minha missão de vida, eu vou levar o inglês pra todo mundo, eu vou ensinar do jeito que essa mulher ensina. Só que assim, né, a pessoa fala isso na primeira semana, eu não sabia nada quase, mas eu já sabia que eu queria ensinar inglês, eu não sabia como, mas eu sabia que eu queria ensinar. E aí eu falei, eu vou focar nesse negócio aqui, gente. E eu comecei a observar tudo. Método, material, tudo que ela usava, tudo que ela falava. Eu comecei a modelar aquela mulher, porque eu entendo que assim, você vê alguém de sucesso ou alguém que você quer ser igual, você tem que olhar para aquela pessoa e modelar. O que é modelar? Copia o que ela faz. E eu olhava para ela e eu falava assim, ela tem que me empregar aqui. Só que eu não via outra pessoa dando aula lá. A escola era muito familiar, nem era uma escola. Era ela na casa dela e a família dela. E eu dizia assim, ela não vai me empregar. Ela era muito bruta, a mulher. Você falava com ela, ela não dava nem boa noite direito. Ela era bruta mesmo. Só o negócio dela era só o inglês ali. E eu falava assim, gente, se eu pedir pra ela me ensinar aqui a dar aula, ela vai mandar eu catar coquinho. Eu falava, vou ter que aprender isso sozinha. Gente, tô falando real isso. Eu tenho fotos, tá? Eu comprovar. Deu 1 ano e meio, eu já estava praticamente no avançado, porque eu estava muito consumindo conteúdo, eu via tudo de inglês que eu podia, pegava material, estudava, eu me dedicava real. E assim, ainda tinha várias dificuldades. Por exemplo, o listening. A parte de escutar pra mim era muito complicada. As pessoas escutavam e respondiam as coisas na prova. Eu escutava e tinha a sensação que eu estava na Arábia, porque eu não entendia uma palavra. E eu sabia que eu tinha algumas deficiências que eu precisava melhorar, mas eu sabia que eu estava no caminho certo. Quando deu mais ou menos 1 ano e meio de curso, eu já estava quase no avançado, eu cheguei e falei assim, eu vou melhorar, mas sabe como eu vou melhorar? Ensinando alguém. Porque aí eu vou trabalhar essa minha insegurança. Eu tinha muita insegurança. Eu tinha medo de falar com outras pessoas. Era prova oral, quando era minha vez de falar, gente, eu suava, passava mal, assim, minha pressão caía. E não era aquilo que eu precisava melhorar, eu precisava falar, eu precisava buscar recursos para realmente falar inglês. Não sei vocês que estão vendo, se vocês já passaram por essa situação de ter que falar inglês com uma outra pessoa e na hora não lembrar nem o nome. A pessoa fala, what's your name? Aí você parecia um Minion, você não fala nada. Eu falava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O diretor coloca um Minion aqui pra vocês entenderem que é um Minion. E eu falava assim, Jesus, eu preciso resolver esse problema. E aí eu fui trabalhando isso tudo na minha cabeça. Comecei a mandar meu currículo para escolas de inglês, tipo escolas de franquia. Ser isso, ser aquilo, ser não sei o quê, todas as escolas de franquia que vocês podem imaginar, eu mandava meu currículo. Eles olhavam meu currículo e falavam, coitada, né? Vamos dar uma chance pra ela. Tem as crianças pra ela ensinar. Só que o que não tá certo, porque você não pode empregar uma pessoa que não é formada ainda, mas me empregaram pela minha força de vontade. Eu conheci uma pessoa na escola que ela falou assim, eu cheguei pra ela e falei assim, oi, tudo bem? Eu sou a Carol, muito prazer. Eu quero dar aula de inglês, só que eu ainda não sou formada. Você tem uma turma de criança? Ela olhou. Eu falei assim, eu sei que existe um preconceito aqui, porque eu não sou formada ainda, mas eu tenho muita força de vontade. O que você vai perder se você me contratar? Me contrata com metade do valor. Eu quero aprender, eu quero te ajudar. Eu quero fazer aquilo que os outros professores não fazem. Eu posso corrigir lição, se você quiser. E ela ficou, tá bom, faz uma redação. Putz, na hora que ela falou faz uma redação, ela me pegou no tendão de Aquiles. Putz, eu falei, ferrou, né? Aí eu peguei a redação e falei assim, gente, eu nunca fui boa de redação. Eu falei assim, eu vou pegar a redação aqui e vou escrever a redação. Eu falei, qual o tema? Ela falou, o tema que você quiser. Eu falei, já era. Vou implorar para ela me contratar na redação. Eu escrevi uma redação. Olá, tudo bem? Eu sou a Carol, contei toda a minha história. Falei que eu amava inglês, falei que eu desisti da medicina. Eu acho que ela chorou, saiu uma lágrima do olho dela. Se eu tivesse um emoji assim, ó, pra ver a cara dela na hora que caiu uma lágrima do olho dela quando ela leu a carta. Eu falei, se eu me vendi bem aqui, ela vai me contratar. Gente, ela me ligou. Quando ela ligou na casa onde eu morava com a minha avó. Eu nem acreditava. Eu tava quase querendo trabalhar de graça. Eu nem acreditei. Eu falei, cara, estourei. E foi maravilhoso pra mim, porque aquilo me deu muita segurança. Eu podia ensinar pessoas que sabiam menos do que eu, e quem ensina, aprende 2 vezes. Quem ensina, aprende 2 vezes. Eu sabia disso, eu tinha ali muita força de vontade,
Eu tinha uma habilidade enorme em lidar com pessoas, eu gosto de pessoas desde sempre. E eu aprendi a gostar de pessoas desde criança. Eu falei pra vocês que eu venho de uma família muito simples. Então, todas as coisas que eu recebia, que eu ganhava, que eu tinha, brinquedos, roupa nova, tudo isso que toda criança gosta, sempre pra mim vinha de outras pessoas. Então, eu comecei a gostar de pessoas. Eu via que o bom vinha de outras pessoas, porque meu pai, por mais que, nossa, a melhor pessoa do mundo, ele me deu os melhores ensinamentos, mas não tinha recursos financeiros pra me dar aquilo que as crianças gostam, que é brinquedo. A gente, quando é criança, a gente não entende. Não é isso? A gente quer brinquedo, a gente não quer... eu quero aquele brinquedo. E meu pai não podia dar. Mas enfim, isso me tornou a melhor pessoa do mundo e não é o caso aqui. A melhor pessoa do mundo que eu podia ser, né? Não tô falando que é a melhor pessoa do mundo, nossa, meu ego, desculpa. Mas assim, o que eu quero dizer pra vocês é que eu sempre gostei muito de gente. E naquele momento que ela me ligou e falou assim pra mim, vem, Carol, vem que eu vou dar um jeito aqui. Eu tenho 2 turmas kids. Eu pensei comigo, eu sou boa com pessoas, mas com crianças não sei, ainda vou descobrir. E eu tenho 2 turmas kids, você pode ensinar pra eles. E conforme eu ia ensinando, eu ia aprendendo. E eu descobri realmente que quem ensina aprende 2 vezes. Só que, pra minha surpresa, o professor que mais tinha conhecimento naquela escola arrumou uma viagem. Eu vou fazer um intercâmbio. Na hora que ele falou isso, eu pensei, nossa, será que alguém vai cobrir ele? Tá todo mundo com o horário cheio? Só que o professor só dava aula pro master, pro avançado, coisas que eu ainda não sabia. Tô falando a verdade, eu ainda não sabia. E aí, na reunião de professores, porque eu tava na reunião de professores, aquilo pra mim era o auge, eu estava na reunião de professores, eu falei, eu sou professora demais, eu tô na reunião de professores. E aí, na hora que ela falou assim, então, vamos ver aqui, a diretora falou assim, ele vai viajar, não vou falar nomes, né, gente, eu vou mudar os nomes pra proteger a identidade das pessoas. O João vai viajar, então quem vai substituir ele? Aí as professoras, eu não tenho horário, eu também não, não sei quem. Aí sobrou pra mim, eu falei, gente, olha... Eu tenho uns compromissos aí, né? Mas eu pensei comigo, não pode ser eu, senhor, não faça uma comigo dessa, senhor. Mas eu pensei comigo, senhor, se for da minha vez, sua filha tá pronta. E ela falou, então, Carol, você substitui ele. Na hora que ela falou isso, eu falei, demorou, eu vou substituir. Missão dada, missão cumprida. Só que no meio do caminho de volta pra casa, eu voltava a pé. Porque eu ganhava tão pouco que o dinheiro da condução eu precisava guardar. E eu voltei a pé. E eu voltei pensando, que merda que eu fiz. Eu acabei com a minha carreira sem ter começado ela. Muito bem, foi incrível, parabéns. Parabéns, que jogada de gênio, hein? Que incrível, que pessoa maravilhosa. Como eu vou dar aula pra alguém que sabe mais do que eu? Mas eu falei, quer saber? Como ele chegou lá? Não chegou de algum jeito? Eu vou descobrir. Só que tinha uma programação. Então eu podia pegar os livros antes. Gente, eu dormia e acordava pensando em inglês. Eu comia os livros. E eu entrava pra dar aula... Nossa, eu ganhava um Oscar fingindo autoconfiança. Para pessoas que já tinham feito muito mais inglês que eu, já sabiam mais inglês que eu, mas eles nem percebiam, porque eu estava muito preparada. Eu tinha me preparado demais, embora eu não tivesse tido a mesma escola que eles, porque eu não estive do lado de aluno, eu aprendi sendo professora. Não, olha, nem sei. Eu acho que eu falava assim, contanto que eu não seja presa, qual o pior cenário? Eu não vou ser presa, né? Não, tô só substituindo alguém. Então tá bom, a turma continua sendo dele. Foi o melhor mês da minha vida. Eu não fiz mais nada antes de trabalhar. E foi o mês mais transformador. Era o mês de outubro ainda, mesmo meu aniversário. Eu quase não comemorei o aniversário, porque eu passei o mês inteiro trabalhando, eu nem lembrei que ia ser o meu aniversário. Quando aquilo acabou, eu tinha me tornado a melhor professora de inglês daquela escola. Porque quando ele voltou, as pessoas não queriam mais ter aula com ele, elas queriam ter aula comigo. E quando elas falaram isso na direção, gente, vocês não fazem ideia pra mim o que era aquilo. Tem gente que ensina inglês como hobby. Tem gente que ensina inglês como bico. Eu ensino inglês por paixão, por vocação. Olha, eu cheguei num patamar na minha vida que talvez eu não precisasse mais ensinar inglês. Às vezes as pessoas me perguntam, Carol, mas por que você ainda dá aula? Eu falo, porque se um dia eu precisar parar de dar aula, acabou a graça pra mim. Eu preciso estar com pessoas, eu preciso lidar com pessoas. Quando eu vejo pessoas como vocês, que têm todas as dificuldades do mundo em falar inglês, eu tenho vontade de pegar você no colo e falar, vem aqui, vem, eu vou te ensinar. Senta aqui comigo, eu tenho todos os recursos. E depois disso, um tempo depois eu saí daquela escola e comecei a trilhar outros caminhos pra mim. Mudou a direção e tal. E ali não fazia mais sentido eu estar. Eu fui buscando outros caminhos, busquei outras escolas e assim eu dei aula, acho que em todas as escolas que existem nessa cidade de São Paulo. Eu moro em São Paulo, acho que eu dei aula em tudo quanto é escola. E eu falei assim, eu vou trilhar caminhos maiores agora, eu não quero só dar aula, eu vou ser intérprete. Eu vou ser tradutora e intérprete. Eu comecei a entrar em eventos, e aí eu trabalhei no Cirque du Soleil, e aí eu trabalhei em outras empresas gigantes, e sempre como intérprete. E aí eu já estava muito boa no inglês. Só que eu comecei a observar que todas as escolas são boas e também têm seus pontos negativos. E se eu quisesse fazer um produto extraordinário,
como que eu fiz, graças a Deus, e Deus colocou no meu caminho as pessoas certas para que isso acontecesse, eu precisaria pegar o melhor de tudo aquilo que eu vivi e tornar aquilo real para as pessoas que a partir daquele dia me conhecessem e viessem aprender inglês comigo. E eu vivi a minha vida, eu passei 10 anos construindo, 10 anos. Pode me chamar de lesma, falar, nossa, que lesma, 10 anos para construir, mas eu construí sozinha. Então, 10 anos construindo material, 10 anos construindo uma metodologia, 10 anos estudando sobre pessoas, porque eu entendo que todo mundo que vem me procurar, o seu problema não é não falar inglês. O seu problema é o que te impede de falar inglês, porque ensinar inglês, se você abrir o YouTube agora e digitar qualquer nome de matéria, você vai, de matéria Simple Present, Simple Past, qualquer coisa, você vai ter uma infinidade de vídeos incríveis sobre falar inglês, sobre matéria. Então tem muita gente de qualidade no mercado. Por que que você acessa tanto material e ainda não está fluente? Por que as pessoas têm tanto acesso ao material de inglês, assistem tantas videoaulas e ainda não estão fluentes? Porque você conhece tantas pessoas que entram, até você mesmo, entra e sai de escolas de inglês e não está, porque o problema é emocional. O falar inglês é um processo emocional, totalmente emocional. E eu descobri isso quando eu me vi naquele momento em que ela me ensinou inglês em português, e eu vi que o meu emocional estava ali e estava totalmente alinhado com tudo aquilo que eu queria, mas que ela me ensinar em português fez toda a diferença. E eu falei assim, pessoas com muito mais problemas para entender o inglês do que eu, tem pessoas que têm traumas. Eu não tive um trauma muito grande em relação a isso, porque eu sabia, eu sempre fui muito, descontraída, assim, então eu falava, tudo bem. Mas tem gente que tem trauma, que tem vergonha, que trava demais. Tem gente que passa mal por causa de inglês e aí fica perdendo oportunidades. Eu dediquei a minha vida para entender de gente. Aí eu comecei a buscar graduações e buscar certificados e tudo que eu podia em neurociência, em programação neurolinguística, em coaching, em tudo que vocês podem imaginar. Entendendo de pessoa, assim, ensinamos vocês a lidar com pessoas. Eu tava lá me matriculando em tudo e me tornei a pessoa que eu sou hoje e vou sempre fazendo isso para me atualizar. Então, dentro daquilo que a gente propõe hoje, para você, se você tá vendo esse vídeo agora, falar inglês, entenda, você só não fala inglês porque você não trabalhou a causa do seu problema ainda. Por que você não fala inglês? Inglês é muito fácil. É tão fácil que eu vou conseguir te mostrar agora uma coisa que você talvez nunca tenha visto. O quanto inglês é fácil. Se liga nisso. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, assim, num jeito muito simples, coisas básicas do inglês que talvez você não sabia. Ou se já souber, tudo bem também, fica até o final, porque vai fazer toda a diferença para você da forma como eu vou falar, tá? O bom da gente aprender junto é que toda vez que você achar, nossa, isso eu já sei, escuta até o final porque você pode ter um insight diferente. Lembra que quanto mais a gente se expõe a um conteúdo, melhor a gente fica. Então, se você quer realmente uma mudança, você quer realmente falar inglês, destravar, sair dessa situação que você está agora, aprender a lidar com seus conflitos internos e todas as outras coisas que eu já falei, o ideal é que você fique, tá bom? Então, todo esse conteúdo eu vou passar para você com muito mais detalhe na próxima aula, na aula 2, tá? Essa aula 1, eu quis conversar com vocês, contar para vocês coisas que na minha vida que foram importantes e mostrar como foi que o meu curso foi estruturado e por que ele vem fazendo tanta diferença. Gente, quando eu comecei a minha escola, não tinha propaganda. Eu comecei a minha escola com R$600. Eu já contei essa história lá no meu Instagram, que aliás, se você não me segue, @CarolinaDiniz sou eu. Vai lá agora, daqui a pouco, quando acabar esse vídeo. Eu comecei com R$600. Quem que começa com R$600 e chega onde eu cheguei? É porque no mínimo o produto é muito bom. E eu acreditava demais nisso. Eu aluguei uma casa no fundo, eu aluguei uma sala no fundo de uma casa que o chão tinha cor de barata. E eu só tinha R$600. Eu consegui trocar o piso, colocar a cadeira, fazer tudo. E falei assim, e vai dar certo. Naquele mesmo ano eu fui de 8 a 80 alunos. Essa história é fantástica. Um dia eu vou contar pra vocês. Quem quiser ver lá essa história no meu Insta, depois tem no meu livro essa história também. Ela é fantástica, porque ela mostra o quanto um produto bom faz a diferença na vida, que faz a diferença na vida das pessoas, cresce sozinho. Não precisa de divulgação, não precisa de nada, porque o boca a boca é sempre a melhor de todas as propagandas. Olha só, inglês, quando a gente está aprendendo inglês, em português, claro, eu sempre começo assim para os meus alunos. Cara, a primeira coisa que eu falo, se você acha que inglês é difícil, eu preciso que você pegue essa crença, que é limitadora e sabotadora, e além de tudo destruidora, porque é ela que tá te destruindo, joga ela pra fora dessa sala. Então agora você que tá aí assistindo isso, pega essa crença de eu acho o inglês muito difícil, respira fundo, todo mundo respira, pega essa crença e joga ela fora. Por quê? Porque você vai ter que ressignificar isso agora. E difícil foi porque até agora
você só viu de maneiras em que isso pareceu difícil para você, porque ainda não fazia sentido da forma como te foi explicado. Mas agora eu vou te explicar de um jeito que eu tenho certeza que isso vai fazer sentido. Eu costumo brincar, tem uma frase que eu uso, eu falo assim, se você fizer o meu curso e não aprender seguindo os passos que eu falo, eu rasgo o meu diploma numa live. Tem dúvidas que isso funciona? Eu não falaria isso para milhares de pessoas. E não é à toa que o meu curso já tornou milhares de pessoas também bilíngues e realizou o sonho de milhares de pessoas. E milhares de pessoas que estão na tua frente agora. Porque enquanto você não fala, outras pessoas estão falando. Outras pessoas já se matricularam no curso na turma anterior. Então presta atenção no que eu tô te falando, porque a hora é agora. E é nos momentos de decisão que a gente molda o nosso destino. Inglês é muito fácil. Inglês é simples. Português é difícil. Português a gente conjuga verbo. Sabe o que é conjugar verbo? É quando eu falo assim, ó. Eu amo. Diretor, coloca isso aqui pra mim, em algum dos lados aqui pra galera ver, pra eles visualizarem o que eu tô falando. Eu não tenho uma lousa aqui, mas eu quero que você visualize e entenda exatamente aquilo que eu tô te falando, tá? Então você vai perceber o seguinte, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, desculpa. Vós amais não pega ninguém falando isso aqui, não dá. Vós amais, meu amor, ninguém fala isso, mas existe no português. Português é difícil pra caramba. Português, eu ensino português pra americanos. E quando eu estou ensinando pra eles, é muito engraçado, um dia eu vou filmar isso. E eles falam assim, você tá brincando? Não, como é que eu vou? Eles têm que decorar todas essas declinações, esses finaizinhos de verbos, e é uma loucura. E é engraçado que eles falam assim, mas o inglês que é fácil, olha só, o inglês é só isso, é só uma palavra. Aí você deve estar ouvindo assim, como assim, Carol, uma palavra? Peraí. Pois é, se eu estiver falando eu amo, minha rotina, por exemplo, eu amo, eu jogo, eu cozinho, eu dou aula de inglês, eu sou professora, não, eu trabalho como professora. Isso é presente simples, a gente chama isso de presente simples em inglês. Quando eu quero fazer uma pergunta pra você, então você fala assim, você gosta de chocolate? Eu só preciso de uma palavra para fazer essa frase, para começar essa frase e mostrar para quem tá me ouvindo que essa frase tá no tal do presente simples. A questão é que você passa um semestre inteiro vendo só essa palavra de vários jeitos e explicando em inglês, e aí você acha que essa palavra é o fim do mundo. Essa palavra é a palavra do. Coloca o do em vários lugares da tela aqui para as pessoas verem o que é o do. Então você coloca assim, ó, do you drive? Se eu falo do you drive, drive é dirigir. Já tem cara de dirigir. Drive é uma palavra que tem cara de dirigir, né? Drive. É uma palavra que a gente meio que aportuguesou. Do you drive? Você dirige. Porque o do é o auxiliar que ele transforma a palavra drive. Eu não preciso ficar pondo finalzinho na palavra drive para falar, olha, eu drive, você drive, ele drivamos, vós drivais. Que drive? Pelo amor de Deus. Não enlouqueça, não me faça perder a cabeça aqui com vocês, com esse português maluco. Então, eu digo assim, você dirige? Do you drive? Você fala inglês é aquela frase que te mata, que te derruba, que na hora do currículo você fala, então, é sobre isso que eu queria falar com a senhora. Né? Você viu? Esse vídeo tá rodando na internet. É muito bom esse vídeo, né, diretor? É muito bom. Aí você fala assim, do you... Como eu falo falar em inglês? Falar é to speak. Aí eu vou pegar o speak e vou colocar, do you speak English? Você fala inglês? Mas e se for eles? Eles em inglês é they. Do they speak English? Ah, mentira que é só isso. Mentira. Nossa. Aff. É só isso. Por exemplo, você gosta de pizza? Eu amo. Do you like pizza? Do you work every day? Você trabalha todos os dias? Vocês estão vendo que é só mudar o verbo? Existe uma estrutura para isso. Coloca aí, diretor, auxiliar, sujeito, verbo e complemento. O que é verbo? Verbo é a ação da frase. Se você não sabe o que é verbo, tudo bem, você consegue aprender do mesmo jeito, mas é importante que você entenda que é a ação da frase, é o que acontece na frase. Então, do you, porque é você. E o do tá ali para mostrar que o verbo, a ação da frase, tá no presente. Entende? Tá fazendo sentido para você? Olha como é fácil. Então, você dirige? Do you drive? Você cozinha? Do you cook? Agora, olha, se liga. Eu não quero mais falar de coisa não do presente, eu quero falar de passado. Não, calma, não vou falar do seu ex, eu quero falar de passado. O auxiliar do passado não é o do, é o did. O did é o auxiliar do passado. Pois é, o did é o auxiliar do passado. Aí você vê o seguinte, did, ele transforma o verbo da frase, a ação da frase, o que acontece na frase em passado. Então, quando eu digo você trabalha, eu uso do, porque é você trabalhar, é presente. Agora se eu falar assim, você trabalhou? O que eu falei pra vocês agora? Qual é o auxiliar do presente? Esse aqui, ó, é o do. E o do passado? É o did. Eu pego esse did aqui pra indicar que eu tô falando no passado. Então, você trabalhou, eu vou começar com did. Did you work? Então, se eu falo do you work, você trabalha. Did you work? Você trabalhou. Eu preciso saber só que do é presente e did é passado pra transformar meu inglês.
Pô, cara, você já pode conversar com alguém e perguntar, oi, você trabalha? Você gosta disso? Você estuda? Você comeu ontem? Você gostou da novela? Gente, qualquer coisa de presente e qualquer coisa de passado, você já sabe perguntar. Por quê? Porque você já sabe que tem que colocar do, you e o verbo. Então vamos fazer um exercício aqui nós dois aqui pra gente, nós dois, né? Nós milhões, porque eu e vocês todos. Então, você trabalha? Do you work? Você estuda inglês? Do you, como eu falo estudar, é study. Ai, Carol, English. Eu não tenho vocabulário. Não começa a botar desculpa. Quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Você tá nos seus primeiros momentos com o inglês e já tá inventando uma desculpa, pelo amor de Deus. A gente começa mal assim. Então quando você não tem vocabulário, você tem que ter paciência. Porque isso a gente consegue com o tempo. Eu estou te dando a estrutura. E com isso, eu estou te dando a regra de ouro. Eu estou te dando a coisa mais valiosa do inglês. Se eu te contar que do e did é conteúdo de 1 ano de uma escola convencional, você acredita? Pois é. Você com do e did é o que você sai depois de 1 ano de uma escola convencional. Você aprende do por um semestre e did pelo outro. Precisa? Uma coisa que eu tô te ensinando em 10 minutos? Por quê? Porque eu tô te ensinando o teu idioma nativo, cara. Quando eu te ensino o teu idioma nativo, você tá percebendo que faz muito mais sentido? Você pode ter sentido isso. Pode ser até que você já tenha pensado sobre isso. Nossa, realmente, quando ela me explica em português, eu não consigo entender. Ou coisas assim, nossa, é isso? É o que mais me fala. Quando eu tô dando aula, quando eu estou em sala de aula, que agora aqui é o momento pra gente conversar, mas quando eu dou aula, eu tô dando aula, o que as pessoas falam muito, é muito engraçado. Cara, onde você estava que eu não te encontrei? Elas costumam dizer que é o último curso da vida delas. Por que eu não te encontrei há 2 anos atrás? E indicam para as famílias e falam, poxa vida, eu tô indicando para alguém, mas eu queria muito ter te encontrado há 2 anos atrás. Mulheres, homens, pessoas mais velhas, assim, tipo, que estão aposentadas e que querem fazer inglês só para viajar, pessoas que moram fora. Gente, todas as pessoas falam isso pra mim. Então vamos lá, vamos continuar com o nosso jogo só para ver se vocês entenderam. Você trabalha? Do you work? Você dirige? Do you drive? Você cozinha? Do you cook? E para responder, Carol? Para responder mais fácil ainda. Se para perguntar é ridículo de fácil, para responder é de chorar de fácil, vai tentar chorar. Se eu falo do you drive, você fala yes, I do. Se você dirigir. E se você não dirige, você fala no, I don't. Se você fizer assim, ó, você cozinhou? Did you cook? Yes, I did. No, I did. Então, o auxiliar da pergunta é o auxiliar da resposta. Isso tudo tem um material de apoio aqui dessa aula que você pode baixar. Acredito eu que embaixo desse vídeo você pode baixar esse material. Acredito eu que sim. Você baixando esse vídeo, você baixando esse material, você pode fazer todas essas atividades e treinar e já ir aprendendo. O foco dessa semana é mostrar para você que nesse momento você tem uma oportunidade nova. É só para você perceber que existe uma fórmula nova, um jeito novo de se ensinar inglês que vem ensinando milhares de pessoas. Não é à toa que eu fiquei conhecida como a professora dos famosos, porque pessoas famosas, elas têm uma rotina muito, muito diferente da nossa, no sentido que elas precisam de tudo para ontem. São muito imediatistas, muito mais do que a gente. Precisam destravar, precisam falar, focar na conversação, não tem tempo para nada e todas elas me procuram para fazer inglês comigo. Procuram mesmo, real, não é publi, não é combinado, não é contrato, não é. Me procuram, porque foram indicadas por outras pessoas famosas. Você vê isso no meu Instagram, você pode ver lá nas bolinhas, lá nos destaques, nos highlights lá. Você vai ver como isso acontece. Por quê? Porque isso dá muito resultado. Então, quando você baixar os exercícios lá, você me fala, você faz, me fala, tá? Olha só, uma outra coisa que eu quero pedir para vocês, para ir encerrando aqui, é que vocês comentem. Aqui embaixo dá para você comentar. Comenta o que você achou, comenta qual a sua expectativa em relação ao inglês, o que você tem em mente, o que você quer, porque eu quero conhecer vocês. Vocês estão me conhecendo aqui, eu tô aqui, ó, de coração aberto para vocês, mas eu quero saber quem são vocês. É de extrema importância que eu conheça as pessoas que serão os meus alunos. Eu quero saber quem é você, para poder te ajudar. Tá bom? Então comenta aqui, deixa seu comentário, curte o vídeo, eu nem sei o que dá pra você fazer aqui embaixo, eu sei que dá pra você comentar. Então você vai comentar, tá? Comenta aqui e eu vou ficar muito feliz com o seu comentário. Eu vou vir aqui, vou responder todos os comentários, eu e minha equipe, a gente tá 100% disponível para vocês. E durante o curso, uma coisa que vocês vão perceber é que vocês sempre vão ter contato comigo. Sempre vão ter contato comigo. Eu quero que vocês estejam comigo na aula 2. Na aula 2, vocês vão ver a quantidade de conteúdo que eu vou passar para vocês e vocês vão começar a ver o inglês de uma outra forma. Essa é a grande promessa, é a grande sacada da aula 2. Você começar a quebrar suas crenças limitantes, suas crenças, seus conflitos internos, você vai ganhar ferramentas para lidar com isso e ainda, presta atenção, mas você só assiste se você tiver medo de falar inglês, se você travar, se você precisar aprender de um jeito diferente. Agora, se você já for muito bilíngue, não precisa assistir. E você vai ter um contato com o conteúdo de um jeito que você nunca viu. Então é de extrema importância que você assista a aula 2, tá bom? Comenta aqui e eu te espero na aula 2. Um beijo enorme, fica com Deus
e até a próxima aula. Obrigada!